Olá, eu sou Henrique Reisler, CDO da Portugal House Property Investment, a sua boutique de investimentos aqui em Portugal. O mercado imobiliário nesse final de 25 está a ter um debate imenso, principalmente referente à nova ideia, à nova lei da habitação do governo do primeiro-ministro Luís Montenegro. Todos nós estamos acompanhando ao longo dos últimos anos uma grande crise da habitação, principalmente em termos de valores da parte de compra e venda, preço metro quadrado tem aumentado brutalmente, mas principalmente o que eu quero falar consigo hoje é sobre o mercado de arrendamento. Se você está gostando do vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo e acompanhe sempre Portugal House em todas as principais redes sociais, aqui no YouTube também, LinkedIn, sempre com informações. Eu vou sempre trazer para vocês uma análise de Portugal, uma análise macroeconômica, geopolítica e geoeconômica, que são questões imensamente importantes hoje nesse mundo em total ebulição. E como é que isso pode impactar o seu investimento, seja no arrendamento, seja na venda, seja no próprio investimento aqui em Portugal, em todo o território português. Portanto, hoje eu vou falar consigo sobre a ideia do governo, que ainda não foi a Assembleia da República, que está a ser aí, nesse momento, negociado com todos os partidos da coalizão da AD, do governo do primeiro-ministro Luís Montenegro, referente à questão, principalmente nesse momento, nesse vídeo, sobre o arrendamento. Se nós analisarmos, eu diria, últimos 12 ou 18 meses, os valores de arrendamento metro quadrado cá em Portugal mudaram brutalmente. Nós tínhamos os números aproximados, obviamente que isso depende do sítio, do tipo de imóvel, da vizinhança, vista-mar, piscina, XPTO, ou seja, quando se faz uma análise de preço, e normalmente os clientes da Portugal House me chamam para fazer uma análise de preço, são vários os cenários. Tem os cenários básicos, tangíveis, como eu digo, que são matemáticos, de software, de análise de dados, e tem todos os cenários intangíveis. O que é intangibilidade? Aquilo que vai maior, ou seja, uma leitura mais emotiva, mais emocional, mais analítica, de luz, de piscina, de mais-valia, de várias questões. Está perto da habitação social, está perto ao mar, está perto do centro comercial, está perto do metro, ou seja, são várias questões que geram uma possibilidade do valor, no caso do arrendamento, ser maior ou menor. Mas sempre existe uma taxa média, e vamos trabalhar sempre cá no YouTube da Portugal House com taxa média. A taxa média do arrendamento cá em Portugal, como eu disse, nos últimos 12, 18 meses, variava entre 10 a 15 euros o metro quadrado. Então, um imóvel de, por exemplo, um T2 de 100 metros quadrados, valia entre 1.000 e 1.500 euros. Ok? Hoje, acredite, esses valores de 10, 15 passaram entre 20 e 25. Eu disse 20 e 25. Claro que isso é uma média. Portanto, aquele imóvel, aquele T2, por exemplo, cá em Belém, que custava há um ano e tal atrás 1.500, entre 1.000 e 1.500, vamos fazer uma média 1.300 euros o metro quadrado. Esse mesmo imóvel hoje, nesses valores praticados de 20, 25 euros o metro quadrado, está a valer mais de 2.000 euros, entre mais de 1.000 euros, dos média de 1.300, vamos falar que está a valer hoje 2.300 euros. Isso é a média. O que acontece? O salário que é em Portugal, todos nós sabemos que é um dos salários mais baixos da União Europeia. Nesse momento, existe um objetivo do governo de aumentar os valores do salário mínimo. A questão é que a máquina de grande parte dos países da União Europeia é imensamente inchada. O que faz com isso? Que o custo do governo, o custo da máquina governativa é imensamente alto, que tem que rolar isso colocando títulos do governo para pagar os funcionários, pensões, pessoas que estão doentes, que não estão podendo trabalhar. É só ver o caso agora da antiga CEF, da AIMA, a própria questão da polícia judiciária, ou seja, professores, enfermeiros, médicos. Falta imensa gente na estrutura do Estado. Por quê? Porque o Estado é inchado, gasta mal e define mal as suas prioridades. Por isso, principalmente por isso, que o salário mínimo cá em Portugal não pode ser um salário mínimo, por exemplo, como é em Espanha, como é em França, como é em Alemanha. Claro, isso depende também do peso do PIB, o peso, a geração de riqueza da economia. Mas, enfim, não estamos aqui a falar sobre o salário mínimo. Estamos a falar cá que o salário mínimo em Portugal, 2025, 870 euros,
promessa que 26 vai para 900 euros. Como que eu vou alugar, no caso, esse T2, por 2.000 euros, valendo entre 20 e 25 euros o metro quadrado em Belém, se eu e a minha companheira ganhamos cada um 1.000 euros? Não tem como. Eu não consigo fazer uma proposta para o senhorio que possa dizer, olha, nós, agregado familiar, sem filhos, ganhamos 2.000 euros, eu vou arrendar um apartamento por 2.000 euros. Não tem como. O governo, a saber disso, ou seja, é um debate muito antigo na sociedade portuguesa, definiu uma nova lei agora que, repito, precisa passar pela Assembleia da República, de estabelecer um valor acessível, entenda que eu estou falando para si, um valor acessível de até 2.300 euros. A questão é que a carga tributária para o senhorio, para o investidor cá em Portugal, na parte de alojamento local e de arrendamento de médio e longo período, é de 28%. Eu disse para si, 28%. Portanto, se eu arrendo o meu imóvel por 2.000 euros, eu tiro alguns custos de condomínio, de IMI, alguma renovação que foi feita, etc., que passe para, por exemplo, de 2.000, eu tive um custo mensal de 500 euros, eu tenho que pagar 28% sobre os 1.500 euros. Eu estou falando de mais ou menos 500 euros, okay? É muito dinheiro, ou seja, 28% é a carga tributária aplicada nos arrendamentos. Por isso que existem alguns senhorios que não querem fazer papel e que estão, na verdade, a sonegar, porque o custo do Estado, o custo de operação para os investidores é muito elevado. O que o governo quer fazer? Estabelecer um teto, ou seja, um número máximo de 2.300 euros para, em vez de pagar 25 ou 28, vai pagar 10% só. Ou seja, está baixar percentualmente 15%, de 25% vai passar para 10%. Isso dá um fôlego bastante importante para o senhorio. Agora, o limite são 2.300 euros. O que o governo quer? Que sejam contratos mais longos, na casa dos 3 anos, para que mais produtos entrem no mercado. Isso vai resultar, não se sabe. A verdade é que existe um emaranhado de leis e de dificuldade de colocar mais produtos para arrendamento. Nós temos cá, o que você deve ter acompanhado, é muito comum arrendamentos de 20 euros, 50 euros, 100 euros, que são arrendamentos muito antigos. Algumas pessoas que não conseguem pagar, algumas outras pessoas, inquilinos, que estão se aproveitar da situação. O governo ainda não conseguiu estabelecer uma nova lei que consiga resolver essa questão, ou seja, aqueles que pagam pouco, que são carenciados ou que têm necessidade, é natural que o Estado, na sua visão social, mantenha ou exija do senhorio ou do investidor menos imposto, e aqueles que estão a se aproveitar devem lentamente voltar aos valores do mercado. Portanto, é uma equação imensamente complicada, mas de positivo é que essa nova lei de habitação, que eu repito, precisa ser aprovada pela Assembleia da República e que ainda está em negociação entre vários partidos, dá um alento, dá uma luz para que imóveis relativamente baratos, eu estou dizendo baratos, são 2.300 euros, passe do IRS de 25% para 10%. Eu falei 28%, não são 28%, são 25%, de 25% para 10%. Eu tive um caso, casualmente, de uma cliente nossa com imóvel em Telheiras, que o imóvel dela, pela minha avaliação, valia aproximadamente 2.500 euros. E ela disse, Henrique, agora vai ter essa alteração, como fazemos? Eu disse, olha, vamos manter os 2.500, mas temos uma margem para negociar até o 2.300. Ou seja, o mercado já começa a se ajustar com esses valores. Claro que pode acontecer pessoas do imóvel que vale 2.000, suba para 2.300. Mas, enfim, são variáveis que não temos como controlar. A verdade é que é um mercado ainda muito forte, o mercado de arrendamento, imensos estrangeiros a vir para cá, mesmo com que a comunicação social fale em deportações de países da Ásia ou da América Latina, ou mesmo da África, mas existe, e eu sempre digo cá, Portugal é um país imensamente atrativo, e, portanto, várias pessoas, vários estudantes vêm estudar cá, estudantes estrangeiros, que precisam de arrendamento. Por isso também que os preços subiram. As pessoas falam, com isso pode baixar preço? Eu não acredito. Vou falar para si, esses valores não devem baixar. Eu estou falando convosco agora, acá da zona de Cascais, Lisboa, Cascais, Algarve, os preços estão praticamente iguais, Porto também. Estamos a falar zonas premium, os preços não devem baixar. Mas é bem-vinda essa nova lei de habitação, é importante que a Assembleia da República
analise isso ao pormenor e que se faça um processo lento de onerar menos o proprietário e facilitar com menos burocracia, com mais possibilidade que os órgãos públicos sejam mais ágeis na liberação de projetos e necessariamente com isso mais produtos venham ao mercado para arrendamento, não só para o jovem, não só para o universitário, mas para todo o mercado, para que os preços, através de maior oferta, podem baixar. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão saindo das grandes cidades, sair de Lisboa, sair do Porto, ir para algumas cidades no interior do Algarve para conseguir pagar um pouco menos. Mas a verdade é uma boa notícia. Esse tema, que antes ainda no Partido Socialista de Antônio Costa, era uma dificuldade de decisão, agora o governo parece que está imbuído de avançar nesse tema e a sociedade tem que participar, e nós, necessariamente, do mercado imobiliário, temos que comunicar isso para trazer para si sempre as informações consistentes, prudentes e analíticas, para que, acima de tudo, os nossos clientes possam fazer um bom negócio. Fazer um bom negócio é ter uma análise clara de como as coisas estão a acontecer em termos econômicos. E, claro, sempre, que é a visão da Portugal House, relação ganha-ganha, win-win. Como é que nós podemos fazer que as duas partes possam estar satisfeitos? E é o que nós vendemos muito, é que os nossos clientes tenham experiência no processo. Experiência também é conhecimento e liberdade para fazer as boas escolhas. A finalizar o nosso vídeo de hoje aqui em nome da Portugal House, Property Investment, a sua boutique de investimentos. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo se está a gostar, faça o seu comentário, se quiser também sugerir uma pauta, eu vou ter imenso gosto. Eu sou uma pessoa que viaja imenso pelo mundo, para exatamente ter uma visão não só cada União Europeia, mas geopolítica, geoeconômica, para que os nossos investidores percebam o caminho que o seu dinheiro vai acompanhar, principalmente agora a partir de 26. Dê um like, compartilhe o vídeo e eu volto a qualquer momento com mais informações aqui na Portugal House.